Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês 25 dicas de SEO pro seu e-commerce. Então vamos lá, vamos começar com a primeira dica, que talvez seja a mais importante pra vocês, né? Faça um estudo consistente de palavras-chave. Então eu vejo muita gente que tá fazendo o trabalho aí de e-commerce e não chegou a fazer nunca um trabalho consistente aí de palavras-chave, né? Esse estudo. Então faça esse estudo, porque é importante você entender como as pessoas pesquisam sobre os seus produtos e muitas vezes sobre as categorias que você tá criando, né? E é dessa maneira que você vai conseguir otimizar todo o seu e-commerce. Lembrando que você tem diversas ferramentas para você fazer isso, né? Você pode ter uma investigação ali no próprio Google, você tem dados do Search Console, mas você também pode usar ferramentas que vão facilitar bastante o seu trabalho, como o planejador de palavras do próprio Google Ads e a SEMrush, que é uma ótima ferramenta, tem uma das maiores bases de dados aí de palavras-chave do mundo, então faz muito sentido se você puder usar uma dessas ferramentas. Segunda dica, que tem tudo a ver com a primeira, mas tem que ser feito na sequência, né? É a análise de competitividade das palavras-chave e a definição de uma estratégia para o seu negócio. E por que isso é muito importante? Você precisa definir objetivos, lógico, você quer vender quanto, né? Mas você tem que lembrar que toda a criação de estratégia envolve diversos pilares, e um deles são os recursos. Então não adianta você querer se posicionar para palavras-chave que são muito competitivas. Então vamos dar um exemplo. Vamos supor que você quer chegar em primeiro lá para tênis Mizuno ou tênis Nike. Legal, se você for um grande player que tem bastante dinheiro, pode fazer uma série de investimentos, fazer um trabalho parrudo aí de SEO, ótimo. Mas imagina que você é uma loja pequenininha de bairro. Faz sentido você tentar atacar esse tipo de palavra-chave? Muitas vezes não faz. Então você precisa criar uma estratégia que seja coerente com o seu negócio. E por falar em negócio, lembra que existem outros negócios tentando alcançar o mesmo objetivo, né? Por isso que eu falo que é super importante você investigar a concorrência. E quando a gente fala de investigação de concorrência ou investigação competitiva, é muito importante você lembrar que tem diversos meios de investigar a concorrência, né? Em SEO, basicamente, a gente está pensando ali em investigar backlinks e palavras-chave. Então uma grande dica aí que eu dou para vocês é que se vocês tiverem acesso a uma suite que nem a SEMrush, faça a investigação competitiva dos concorrentes, que você vai ter muita informação aí para começar a trabalhar. E se você estiver pensando em fazer uma investigação competitiva aí de backlinks, faz muito sentido você também usar outras ferramentas. Eu gosto muito do Majestic SEO, mas a Ahrefs também é uma ferramenta muito boa. Se você tiver um nicho melhor, você também pode usar o Open Site Explorer da Moz. E a nossa quarta dica é para você analisar os seus dados internos com muita paixão. É muito importante aí que você sempre veja os dados internos, são dados que já estão no seu site, né? E você pode muitas vezes usar aí o Google Analytics, se você tiver alguma outra ferramenta mais avançada para fazer isso. Então, por exemplo, se você habilita a busca interna do site no Analytics, você consegue descobrir o que os usuários que já estão no seu site estão procurando. E muitas vezes você tem uma série de coisas que seus usuários estão procurando e você não pensou na forma como eles estão procurando, né? Então dá para você criar páginas, dá para você criar conteúdo, dá inclusive para você personalizar o seu site para agradar mais esse usuário que já estava lá. A quinta dica é quase uma obrigação, né? Então a gente vai estar falando aí do certificado de segurança do SSL, que no seu e-commerce vai estar lá aquele verdinho, né, HTTPS. Então sempre lembra que hoje, se você tem um e-commerce, você tem a obrigação de ter um certificado de segurança ativo, tá? Um ponto muito importante é que às vezes ao navegar nas páginas do seu site, o certificado não vai estar ativo numa ou noutra por algumas questões aí, muitas vezes envolvendo coisas bestas, né? Então é muito importante que você se atente para isso. Então eu vou dar um exemplo. Se você tem todo o seu site com certificado de segurança, legal, joinha. Mas muitas vezes você colocou um banner na homepage e esse banner sem querer você linkou para a versão HTTP. Isso provavelmente vai quebrar aí o seu verdinho, né? Seu HTTPS lá no Chrome, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Porque o Google cada dia mais está apertando nesse sentido. Então sempre fique atento aí com o seu certificado de segurança e tenha certeza que ele está 100% on. Só um lembrete, né? Também não pense que o certificado de segurança é a única coisa de segurança no seu e-commerce, né? Então lembre que você tem que ter uma segurança muito boa no seu e-commerce. Você precisa evitar invasões, porque se por acaso seu site for invadido, né, e o Google identificar isso, você vai ser penalizado. Vai ter uma ação manual lá falando sobre isso e você só vai conseguir recuperar assim que você remover. E é um puta trabalho para remover, sem dizer que você perde aí preciosos dias aí de visibilidade, né? Então assim, além do certificado SSL, sempre invista bastante em segurança da sua plataforma. Nossa sexta dica é sobre o sitemap, né? E você tem aí o sitemap HTML, que é uma página comum, e o sitemap XML. Ambos são importantes,
importantes. O primeiro mais para distribuir links para o seu site, é super interessante você ter, mas quanto maior for seu site, mais importante vai ter um sitemap XML, tá? E aí você vai fazer o que com esse sitemap XML? Você vai cadastrar ele, você vai enviar ele para o Google através do Google Search Console. Então, se o site for muito grande, ter esse sitemap no formato XML vai ser vital aí para o seu negócio. E sempre lembre, né, que o sitemap.xml tem um protocolo, então você pode encontrar aí as recomendações tanto no Google quanto no protocolo sitemap, salvo engano, sitemap.org, né? E aí você tem que seguir essas recomendações. Algumas plataformas de mercado que são fechadas, né? Elas acabam fazendo tudo muitas vezes direitinho, mas se você tem principalmente uma plataforma aí de código aberto, toma um pouco de cuidado, porque como você pode fazer qualquer coisa, eu vejo no dia a dia muita gente criando algumas coisas ali que não são recomendadas, como por exemplo colocar o sitemap fora do seu domínio, tá? Então muita atenção aí no protocolo que regula o sitemap XML. Nossa sétima dica é o arquivo robots.txt, né? E a gente sempre fala aí que sites muito pequenos não precisam ter realmente, né? Não faz sentido, mas e-commerce por padrão são sites grandes, né? E quanto maior o seu site for, mais importante ele vai ser. O que esse arquivo faz? Ele vai explicar para os mecanismos de pesquisas o que eles não devem perder tempo lendo do seu site, né? Então você tem que pensar o seguinte, não sei se já ouviram falar em crawl budget, mas é o tempo que o mecanismo de pesquisa, e vamos pensar sempre no Google no momento, né? O tempo que o Google vai perder lendo o seu site. Então se você consegue explicar para ele o que ele não deveria ler, ele vai gastar mais tempo nas coisas que ele deveria ler, como suas páginas de produto, de categoria, né? E assim por diante. Então sempre lembre, formate direitinho o robots.txt. Se você não tiver conhecimento, aí peça, né, a orientação de um especialista ou veja como os outros sites que têm a mesma plataforma que a sua estão fazendo. Já um bom aí indicativo de como deve ser feito. Lembrando que no final do arquivo robots.txt, você deve colocar o caminho para o seu sitemap XML. E de uma maneira bem simples e objetiva, o sitemap XML vai informar para o Google as páginas que você quer que ele leia e o Robots vai informar para o Google as páginas que você não quer que ele perca tempo lendo. A nossa oitava dica é a utilização de URLs amigáveis. Isso já está no beabá aí do SEO, né? Mas é muito importante que se você tem uma plataforma que não tem URLs amigáveis, são URLs cheias de parâmetro, né? Números estranhos, você precisa ter uma forma de atualizar isso, né? E aí lembra, muita gente me pergunta, putz, mas minha plataforma tem um /p no final, ou tem o número do produto no começo, etc. Então o que a gente sempre fala é o seguinte, o melhor dos mundos é que ela seja 100% amigável. Mas se você tiver qualquer coisa ali que não seja tão amigável como o número, o código do produto, ou uma regrinha, sei lá, o /p, muita gente tem Vtex, tem no final, né, /p, né, na URL do produto, não é um problema. O mais importante é que o usuário consiga ler o URL e através do URL ele entenda do que se trata aquela página de destino. Nossa nona dica é com relação à página de erro, né, as famosas páginas 404, porque elas retornam um código de erro 404, né? E é muito importante que você tenha uma página de erro personalizada. Muitas vezes o usuário acaba caindo nessa página, por quê? Porque o e-commerce tem muitas páginas, né? É uma grande quantidade de produtos, de categoria, né? De filtros, um monte de coisas ali. Então o usuário pode cair em páginas de erro. Então sempre tome atenção em ter uma página personalizada, até porque essa página personalizada, ela pode tentar convencer o usuário a voltar para o site, a fazer uma pesquisa ou a comprar aí um produto. Por falar em páginas de erro, vamos falar nossa dica 10, que são os redirecionamentos e as regras de redirecionamento. Então é muito importante que na sua plataforma de e-commerce você tenha como criar redirecionamentos, né? Porque você vai precisar no dia a dia redirecionar ali, muitas vezes uma página que não existe mais, até inclusive um produto que não existe mais, você vai ter que redirecionar. Agora, se dentro da sua plataforma você conseguir criar regras de redirecionamento, isso vai ajudar muito no dia a dia, tá? E essas regras podem ser regras que você cria ou regras automatizadas. Então, por exemplo, toda vez que um produto é apagado ou sai de estoque, automaticamente você redireciona ali para a categoria superior. Então isso é uma maneira interessante de você trabalhar uma regra automatizada. Quanto maior o e-commerce e quanto maior a quantidade de produtos, lógico, né, você vai ser mais importante ter essas regras aí de redirecionamento na sua mão. E agora a nossa dica 11, a gente vai falar um pouco aí sobre meta tags, né? Então pro SEO, lógico, meta title, meta description são super importantes, e só que você também tem que lembrar que existem outras meta tags aí. Algumas nem tão importantes para SEO, são fatores indiretos que a gente chama, mas por exemplo, se você tem o Open
Graph Protocol, né? Você deveria ter meta tags lá, o OG, você vê no HTML do site, né? Isso vai ser importante, porque quando alguém compartilhar algum conteúdo seu na rede social, o que vai acontecer? Vai aparecer uma imagem maior, uma descrição mais bem feita, né? Isso acaba gerando mais tráfego para o site, consequentemente tudo gira melhor, né? Inclusive essas pessoas podem aí sem querer acabar fazendo mais backlinks para o seu site. Então sempre lembra disso, meta tags são muito importantes. Quando a gente está falando em meta tags de e-commerce, lembra que você tem as meta tags de produto, de categoria ou outras taxonomias aí como coleção, marca, etc. e da homepage, né? Então você vai ter que criar para todos eles. Você tem que lembrar que muitas vezes a homepage é a principal página do seu site. Então cria um título, uma metadescrição, não só super eficiente aí para o seu usuário, né? Fala assim, putz, eu vou colocar os triggers de venda e tal, mas é a página mais forte do seu site. Então muitas vezes faz sentido que você direcione para as palavras que são mais competitivas, né? As coleções ou muitas vezes as páginas de categoria, elas são super também importantes para você conseguir atrair tráfego para o seu site. Dessas palavras também são muito competitivas. Então não esqueça de otimizar o title e meta description de todas as páginas, tá? E lembra que title e meta description tem um tamanho, não é quantidade de caracteres, é um tamanho. Então você precisa otimizar para tentar chegar no limite daquele tamanho, que é em pixel, né? Então tem alguns simuladores de SERP aí no mercado, eu sempre recomendo que você use. Se você tiver muitas categorias, muitos produtos, muitas páginas no seu site, o que a gente recomenda? Crie regras para a criação dessas meta tags. Então muitas vezes você tem, por exemplo, uma categoria e você tem um e-commerce só que fala de cabelo. Então qualquer nome da categoria vai ser mais para cabelo, um exemplo, né? Então você acaba associando a regra. E aí você vai personalizando aos poucos as páginas que são mais importantes em detrimento das menos importantes. Então, por exemplo, tem muita gente que fala, John, eu não consigo aqui otimizar meus produtos, eu tenho muitos produtos. Mas muitas vezes você tem tipo uma seleção de 5.000 produtos e 30 são carro-chefes que vendem, sei lá, 30% do total. Então é super importante que você vá lá e pegue esses 30 produtos que são carro-chefes e otimize de uma maneira muito eficiente. Por falar aqui também em meta tags, é importante lembrar dos headers, né? Então no e-commerce é muito importante que você use os cabeçalhos HTML de uma forma super coerente, tá? Que muitas vezes a gente não vê isso. E aí vamos lembrar aqui, acho que vale a pena só fazer um resumo, mas é muito importante falar o seguinte, vamos focar no H1. Então, por exemplo, o H1 é o assunto principal da página. Então, numa página de produto, qual que é o assunto principal dessa página? É o nome do produto. Então, o nome do produto deve ser o H1, né? E você tem que ter o H1, né? É muito importante ter o H1 também, né? Então, quando você vai numa página de categoria, qual que é o assunto principal da página? É o nome da categoria. E aí muitas vezes o que acontece na categoria é que as pessoas não exibem, né, o H1. É importante que você exibe, é importante que você defina como H1 isso, né? Então você tem que definir aí os seus cabeçalhos HTML, seus headers e foca para começar aí no H1, que é o mais importante. Mas depois estruture todos os outros corretamente. Nossa dica número 13 é otimizar a homepage, né? Então é muito importante você otimizar a sua homepage, não só pensando em title, meta description, mas o conteúdo dela. Então você tem vários pontos que são importantes. O primeiro deles é que existe uma diluição de autoridade. Tudo que você linka direto da homepage vai ter mais importância. Então link para os produtos ali que tem mais volume, né, que você tem mais interesse em vender, porque provavelmente tem mais pesquisa, e também para as principais categorias. Outro ponto importante é que você deveria sempre abaixar a taxa de rejeição dessa homepage, oferecendo aí um conteúdo muito bom para o usuário, muitas vezes um conteúdo personalizado. E lembra que quando você coloca esses links aí para os produtos mais pesquisados, as categorias mais pesquisadas também do seu site, você estatisticamente está criando uma maneira do usuário não abandonar o site e dar sequência numa segunda ou terceira página, né? Então isso é muito importante também. E a nossa dica 14 aí para você prestar um pouco mais de atenção nas taxonomias, né? Muitos e-commerce que eu vejo, eles só trabalham com árvore de categorias, mas é muito importante que você crie outras taxonomias, né? Então, por exemplo, se você tem ali um e-commerce que as pessoas pesquisam muito pelas marcas dos produtos, é muito importante que você tenha aí bem definido todas as páginas de marcas, né? E dentro dessas páginas você tenha title, metadescrição, o conteúdo adequado e assim por diante. Então lembra disso. Se você tiver aí um e-commerce de moda, é super importante que você tenha coleções ali, né? Porque é exatamente nessas coleções que você vai estar criando aí essas páginas que vão ser diretamente relacionadas com as pesquisas que os usuários estão fazendo. Então uma maneira aí de você fazer esse trabalho, de captar mais pesquisas do que você consegue, do que suas categorias, é usar outras taxonomias. Sejam elas taxonomias de marca, sejam elas coleções, se você estiver usando aí, por exemplo, o WordPress, são as tags de produtos, né? Mas tem várias maneiras de você fazer isso. Então vamos lá, gente. Agora a nossa dica número 15 é a página de produto.
produtos. Então você precisa ter uma atenção especial na página de produtos por 1 milhão de motivos, né? Porque é ali que o cara vai converter. Efetivamente esse é o último passo aí antes dele você jogar ele para o carrinho ou para uma página de checkout em alguns casos, né? Dependendo do e-commerce você pode mandar direto se for uma compra única, né? Mas é muito importante você lembrar que essa página tem que estar otimizada do title, meta description até o conteúdo da página. E aí a gente está falando em imagens, em texto, se puder ter vídeo, tem que ter uma quantidade muito boa de informação. Normalmente quando eu preciso dar um exemplo aí de uma página muito bem otimizada de produtos, eu dou o exemplo da BH Foto em Vídeo, né? Você entra lá, você vê que tem uma quantidade absurda de conteúdo que é gerado pelos próprios especialistas e os vídeos, muitos dos produtos ali, não são vídeos que eles simplesmente incorporaram do fabricante, muito embora eles também incorporem, mas eles criam vídeo falando do produto. Então você está literalmente vendo ali tipo aquela página de produto, mas é quase você falando com o vendedor. Então pense em deixar uma página de produto muito boa, porque essa página vai ser exibida para quando o usuário pesquisar pelo produto no Google. Então ele está vindo ali já no final da fase de compra da jornada do cliente, né? Então tem que ser uma página muito boa para que ela se posicione. E só para lembrar, não é nada como conhecer um produto e estudar sobre o assunto para você entender melhor algumas coisas, né? Então, por exemplo, suplementos, as pessoas pesquisam muito informação nutricional. Então é muito importante, se você vende suplemento, tire a foto, né, da caixinha de suplemento, mas tem que ter uma foto ali da informação nutricional. Porque muita gente vai pesquisar essa informação no Google, vai encontrar imagens e vai entrar em sites que estão vendendo o produto por causa disso. Então sempre lembre-se, atente ali de entender como que o seu consumidor, né, o seu público-alvo, ele interage aí com o seu produto, com a sua marca, né? E faça um trabalho para melhorar ao máximo essa página de produtos para ele. Já que a gente falou em página de produto, a gente não pode esquecer do conteúdo gerado pelo usuário, né? Então, principalmente para você que tem um monte de produto aí no seu e-commerce, é muito importante que você ofereça essa opção para o usuário. E lógico, talvez a primeira que a gente lembre aí seja de reviews, né? Então, todo mundo que compra, você manda um e-mail e pede para a pessoa fazer um review. Isso vai incorporar ali conteúdo gerado pelo usuário na página e normalmente é um conteúdo que é fresco, que é relacionado com o produto, é super bacana, né? Isso vai te ajudar a posicionar também. Mas existem outras formas. Uma das formas que eu mais gosto é de pergunta e resposta. Lógico, tem que ter uma moderação, tem que tomar um certo cuidado, mas pergunta e resposta é um conteúdo muito bacana. Você já deve ter ido no Mercado Livre, aí tem um monte de pergunta e resposta, e normalmente você vai lá ler as perguntas e respostas, né? E aí você, como e-commerce, também faz sentido que você vai lendo as principais perguntas e respostas, né, ali, e vamos supor que você comece a encontrar padrões de perguntas, comece a incorporar já as respostas dentro da descrição daquele mesmo produto. E já que a gente falou de review aí, né, dos usuários, né, a gente já vai aproveitar e falar de dados estruturados. Então é muito importante que você tenha a maior quantidade de dados estruturados aí no seu e-commerce, né? Mas quando a gente pensa em e-commerce, o principal ponto é que você tenha aplicado os dados estruturados de produtos, né? E por quê? Porque você vai informar para o Google melhor sobre o que é aquela página e informar melhor sobre aquele produto para o Google. E se você tiver depoimentos nessa página, você vai usar aí os dados estruturados de Aggregate Review, né? E qual o benefício que você vai ter disso? Através dessas informações, o Google acaba criando os Rich Results, né? Que basicamente são resultados ricos na SERP, né? Mas de uma maneira bem simples e objetiva, são as 5 estrelinhas bonitinhas que você vai ter sendo exibido lá no Google quando alguém pesquisar do seu produto. Lembrando, é claro, que você precisa ter avaliações positivas. Se tiver avaliações negativas, também não vai ser muito bom para o seu negócio. E agora a gente vai falar na dica 18 sobre otimização de imagem, né? E quando a gente pensa em otimização de imagem em e-commerce, normalmente a gente está pensando aí em página de produto e imagem de produto, mas existem outros, a gente vai estar falando sobre isso. Então é muito importante que sua plataforma otimize as imagens quando você faça o envio, né? Se ela não faz isso, você vai ter que criar um procedimento. Então lembra, sua imagem deveria ter um nome coerente, que seja correspondente aí com o nome do produto, né? Com as palavras-chave do nome do produto. Você deve ter um auto description da imagem. Muitas vezes o que vai acontecer é que a plataforma consegue girar uma regra, então ela fala, olha, toda vez que tiver uma imagem aqui e não tiver auto description, você vai puxar o nome da imagem e inserir automaticamente lá. Essa é uma ótima opção, mas se a sua plataforma não tiver, é importante que você insira isso manualmente, você escreva o auto description da imagem. E existem outros pontos, talvez um pouco mais técnicos, mas é importante que você otimize a dimensão da imagem. Então envie a imagem numa dimensão correta ou envie a imagem numa dimensão com uma qualidade maior, mas que a plataforma ajuste ali para ser exibido. Aí, inclusive, você tem variações aí desktop mobile, mas que ela faça um ajuste mínimo, né? E se a sua plataforma aí conseguir, inclusive, converter as imagens em WebP, melhor ainda, né? Porque aí você acaba utilizando um formato mais moderno de imagem,
que ter uma compactação mais eficiente. E agora uma dica quando a gente fala de imagem, né? Muitas plataformas têm tudo isso que eu falei aí nas imagens de produto, mas elas não têm nas páginas de categoria e na homepage. Então no dia a dia você cria promoções e coloca banner para categoria, banner na homepage e você esquece de otimizar. Então vamos supor que você vai colocar um banner novo na sua homepage, você precisa otimizar essa imagem. Não mande uma imagem de 2, 3 megas. Otimize aquele banner, né, para um formato de imagem adequado. Então você tem que ver se você vai usar o PNG ou o JPEG, dependendo da situação, né? O PNG ele consegue compactar mais transparência, ele consegue compactar mais branco, o JPEG mais cores, mas de uma maneira geral, você faz o teste, trabalhando com Photoshop, dá um exportar aí para a web que já resolve o seu problema. Então mande essa imagem otimizada em termos de tamanho e de peso e principalmente não esqueça de colocar o nome correto na imagem, não coloca lá banner 1, 2, 3, 4, coloca ali o que efetivamente está vendendo, por exemplo, promoção de bolsas Louis Vuitton. Coloca lá, esse é muito importante que você renomeie o arquivo corretamente. E se sua plataforma tiver essa disponibilidade, coloque também o auto description nessa imagem. Nossa dica número 9 é sobre conteúdo duplicado, então você deve reduzir a quantidade de conteúdo duplicado ao máximo. Tem algumas maneiras que isso acontece, né? Os principais delas aí talvez seja o conteúdo duplicado através de domínios, então muitas vezes www, sem www, né? Você às vezes tem 2, 3 domínios, então você está espelhado, então é importante que você ou redirecione, né? Ou você use aí um réu canônico para conseguir reduzir essa duplicidade, mas não é só entre domínios, né? Muitas vezes você tem aí a duplicidade, por exemplo, de produtos. Quando você tem produtos com variações, você acabam criando parâmetros e o canônico não está correto, né? Então é muito importante você verificar se isso está ok ou não. E tem algumas outras situações como filtro. Então páginas filtradas, normalmente elas deveriam canônico da página original, né? A gente sempre fala isso. As principais plataformas de e-commerce já têm isso aplicado. Mas dependendo da sua plataforma, você não tem, então tem que tomar um pouco de atenção com isso. E se for o caso, você tem que pedir para o desenvolvedor ajustar a tag canônica no seu site corretamente. Nossa dica número 20 é invista um tempo em arquitetura do seu site. A arquitetura do seu site é super importante, principalmente para a diluição de autoridade para as páginas certas, né? Sem dizer aí na experiência do usuário, né? Mas sempre lembra que você no menu, você não precisa ter sua árvore de categoria exatamente igual você criou, mas você pode ter links ali que vão direcionar os usuários para as principais pesquisas. Isso é super interessante, isso é não só do ponto de vista aí de SEO, mas também de experiência do usuário. E a arquitetura tem diversos pontos, mas você vai ter que ter atenção para um ou para outro um pouco mais, né? Então é importante que você certifique que o robô do Google ele consegue ler todas as páginas e como ele faz isso através de links, né? E aí você fala, deve estar chegando em todas. É importante que você use uma ferramenta para ter certeza disso. Mas vamos supor ali que você esteja usando uma paginação infinita. Então muitas vezes você fala, putz, como que ele vai chegar aí num produto que é só encontrado na página 50 de uma categoria, de uma subcategoria ainda, pior ainda, né? Então você tem que ter certeza que a sua arquitetura interna ela está eficiente. Outro exemplo aí de eficiência de arquitetura. Quando você tem um site aí que as páginas de marca elas são importantes para você, você deveria ter link dessas marcas nas próprias páginas dos produtos. Então você tem que criar aí um mapa de links internos que dilua essa autoridade, né, que é o PageRank que a gente fala, para as principais páginas do seu site e que você mais quer posicionar. Então sempre lembra, invista aí na sua arquitetura do seu site e tenha certeza que ela está coerente para o que você quer. E a nossa dica 21 é sobre performance do seu e-commerce em geral, né? É muito importante que você tenha performance. Até o Google recentemente aí divulgou o Web Vitals, mas basicamente o que está acontecendo, ele está cada dia sendo mais exigente quanto à questão de performance. E muitas vezes a gente pensa só em velocidade, mas a gente tem que pensar em experiência do usuário. E aí você vai se perguntar, nossa, mas o que é isso, né? Então vou dar um exemplo interessante. O Google recomenda que você, por exemplo, utilize lazy load nas imagens do seu site. O que significa isso? Você tem uma página de categorias que carrega, sei lá, 50 produtos ali. 50 não, porque o número é meio estranho. 48 vai, ok. Então você vai carregar 48 imagens de produto. Então não faz sentido que você carregue tudo de uma vez, porque esse carregamento vai atrasar, né, a performance geral dessa página. Então o que o Lazy Load faz? O usuário entra, é carregada a página, a parte inicial da página, que é a parte crítica primeiro, e na medida que ele vai navegando na página, as outras imagens que vão vindo para baixo vão ser carregadas. Agora, esse é só um exemplo, você precisa sempre pensar em performance e na experiência para o seu usuário tem que ser muito fluida, muito
interessante para ele, e aí por vários motivos, né? Não só porque o Google vai ver isso, mas porque quanto melhor for a performance, provavelmente melhor vai ser a conversão. E aí você tem algumas situações que plataformas fechadas aí você talvez não tenha muito como mexer, talvez só no tema, né? Acabar no HTML mexendo, deixando isso de uma forma mais fluida, mas se você tiver uma plataforma de código aberto, um WordPress, um Magento, aí vai começar a ser mais importante você entrar a fundo nisso. Então é importante você avaliar em qual hospedagem você está. Eu vejo e-commerce que está em hospedagem aí de R$20. Gente, se você tem um e-commerce grande, você precisa ter uma hospedagem mais ou menos compatível com o tamanho do seu e-commerce, né? Então você precisa investir mais aí em hospedagem. Outro ponto é ter uma política de cachê eficiente, e aí você também deveria ter um CDN. Eu recomendo muito para o pessoal aí que tem aí principalmente a plataforma aberta e a cara acaba hospedando, né? Que você faça uso no CDN. Cloudflare é uma opção bem interessante, existem outras, e no final a gente tem pego alguns casos aí que os sites estão lentos e a gente acaba aplicando aí políticas de cachê, um Cloudflare em cima, e o site acaba tendo uma performance muito boa depois disso. E a nossa dica número 22 são os backlinks, né? A gente sabe que os backlinks ajudam muito em posicionamento, a gente tem visto várias pesquisas que isso tem caído, mas muito embora tenha caído, não significa que ele seja fraco, ainda é um sinal muito forte para o Google. E como você vai ganhar backlinks, ou em outras palavras a gente chama de ganhar autoridade para o seu site? Tem várias maneiras, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você não deve fazer um trabalho manipulativo, nem pense em comprar links, porque o Google vai descobrir e vai te penalizar, tá? Mas existem várias maneiras que você pode fazer. Eu sempre recomendo que nesse caso específico você procure um profissional ou estude mais antes de fazer, mas eu vou dar 2 exemplos bestas que muitas vezes funcionam muito bem. Então a própria criação de conteúdo dentro do seu blog pode atrair vários backlinks para o seu site e aumentar a sua autoridade. E você tem situações como, por exemplo, eventos e congressos que se você patrocina, você acaba ganhando o backlink do site desses eventos. E normalmente esses eventos são sites aí que tem grande autoridade, porque tem muita gente que vai lá para se inscrever, ver o evento, esse tipo de situação, né? Então pense aí, você tem diversas formas de ganhar esses backlinks, seja produzindo conteúdo, eventos, assessoria de imprensa, mas isso é muito importante para você, principalmente se você estiver pensando no sucesso do seu e-commerce a longo prazo. E a dica 23 é o mobile, né? Não só por causa do mobile first do Google, que vai influenciar muito em posicionamento aí para vocês, né? Mas principalmente porque o seu usuário vai acessar o seu site através de um dispositivo móvel. Talvez a primeira ação que você tenha que fazer aí como gerente de e-commerce ou como dono do seu negócio é parar de mexer no seu site desktop, porque a gente fica no computador o dia inteiro, né? E comece a mexer mais nele no mobile para entender qual que é a experiência que o usuário está tendo lá. Você tem várias situações quando a gente pensa em mobile, né? Talvez acho que a mais simples se pensar as imagens, né? Eu pego vários sites aí que o cara cria um banner para desktop de 1600 por 600 pixels. E isso, muito embora o site seja responsivo, isso vai ser carregado e exibido no mobile de outra forma. Aí fica um banner pequenininho, estranho, né? Então, inclusive tem gente que coloca o texto no banner, ou seja, no mobile você não consegue ler nada. Então você já tem que pensar que para você oferecer uma experiência boa para o usuário no mobile, talvez seja interessante você ter um banner desktop, mas você ter um banner específico para mobile. E você não ter o texto no banner, né? Você ter o texto fora. Você cria aí como com CSS, com HTML, e você vai colocar o texto em cima daquela imagem. Então é muito importante pensar nesses recursos aí para oferecer essa experiência para o usuário. Muitas vezes você está pensando aí também em conteúdo, né? Você fala, putz, mas eu preciso reduzir a quantidade de conteúdo da minha página. E aí eu vou cair no posicionamento se eu reduzir. Então você também tem que avaliar se vale ou não a pena você reduzir o conteúdo. E muitas vezes o que faz sentido é que você deve oferecer uma experiência visual melhor para o mobile. Então a gente vê no dia a dia ótimas opções, aí, ótimas soluções, né? Quando você consegue usar, por exemplo, recursos visuais como o acordeon, que você vai clicando e abre e fecha. Então você consegue manter uma quantidade boa de conteúdo na página, ou seja, o Google vai adorar ver esse conteúdo também, né? Mas você vai conseguir oferecer uma experiência boa para o usuário ao mesmo tempo. Então esses foram só alguns exemplos aí para vocês, que sempre lembra, você precisa pensar no seu site mobile, porque a grande maioria dos usuários vai estar acessando ele através de dispositivos móveis. E a nossa dica número 24 é o Google Shopping. Talvez esteja se perguntando, mas o Google Shopping não é pago? Então, durante muito tempo ele foi, mas o Google avisou recentemente que ele também vai liberar as listagens orgânicas dentro do Shopping. Então, é muito importante que você cadastre seus produtos lá. Lógico, a versão paga ali, que quando você está pagando para exibir seus produtos, provavelmente você vai ser exibido aí com certo destaque, mas é muito importante que você apareça aí também de uma forma orgânica. Isso pode trazer bons resultados aí para o seu e-commerce.
E a nossa dica 25 e última, né, muito importante, que é a construção da sua marca, né? Então talvez você tenha um e-commerce que já tem uma marca construída, mas é muito importante você manter ela, e se você não tiver, construir a sua marca. Isso leva um pouco de tempo, isso vai dar trabalho, mas vai te ajudar muito, desde o aumento da conversão no seu próprio site, mas se você estiver pensando em SEO puro e simplesmente, também vai ajudar. E tem pesquisas que mostram aí que a taxa de clique dos usuários na SERP do Google é maior quando eles conseguem encontrar uma marca conhecida deles, né? Então já vê que até na SERP já é importante isso, mas imagina o seguinte, o Google, por outro lado, ele tem informação a todas as pesquisas, então se está aumentando a quantidade de pesquisas para o seu nome, com certeza ele vai estar avaliando e entendendo que você é uma marca que está crescendo, né? Sem dizer que as pessoas começam a fazer associações de marca com produto. Então começam a surgir pesquisas com o nome da marca mais o produto. Isso tem uma tendência a levar o tráfego diretamente para o seu site. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.